Oi, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a aplicar um produto que é muito temido por muitas artesãs e por algumas, como eu, já é muito amado, mas só porque eu pratiquei muito. E eu já te digo também que não é só porque eu tenho máquina industrial, não. É para você que tem máquina doméstica. E eu vou falar sobre o Vivo ou o espaguete. Você tem medo dele? Não sabe aplicar? Não tem problema. Esse vídeo eu vou ensinar você a perder esse medo. E você vai praticar muito e eu tenho certeza que você vai aprender. Se você não me conhece, eu sou a Camila, artesã do Sofia e Tereza Costura Criativa, e você está no meu canal. Já te convido a me seguir no Instagram, Sofia e Tereza Faz. Seja bem-vinda! Antes de eu começar essa dica, eu já peço para você se inscrever aqui no canal, clicando no botão vermelho e curta esse vídeo e ativando o sininho para que você receba as notificações sempre que tiver um conteúdo novo no canal. E compartilhe este vídeo para as artesãs que precisam urgentemente aprender a aplicar um Vivo. O que eu vou falar não é só porque eu tenho máquina industrial, tá? Porque eu não tinha máquina industrial. Se você não viu o vídeo que eu falo rapidamente sobre a minha história, então clica aqui, ó, que aí você vai entender que quando eu comecei a costurar lá atrás, eu tinha uma máquina doméstica. E foi na máquina doméstica que eu aprendi a colocar vivo, viés, eu aprendi a trabalhar com PVC na máquina doméstica. Claro, utilizando o quê? Calcadores, que são os nossos aliados, eu sempre falo isso. Utilizando o calcador corretamente, você consegue fazer um trabalho impecável e muita prática. Vivo a gente não nasce sabendo usar e é muita prática mesmo, dá errado e a gente refaz até dar certo. Mas depois que você aprende o jeitinho bem delicado de aplicá-lo, não tem erro. Primeira coisa é entender sobre os tipos de vivo que nós temos, tá? Eu trabalho com dois tipos de vivo. Eu trabalho com um vivo 11 milímetros de plástico, tá? Que é esse aqui. Ele tem uma parte que é reta, tá? E aqui tem esta ondulação, certo? Esta ondulação é a parte que fica visível, né? É a parte que fica por fora do trabalho, mostrando toda a sua beleza. Esse vivo de plástico, ele tem uma medida de 1,1 centímetro, 1,1 milímetro. Por isso que a gente chama ele de 11 milímetros, tá? Outra coisa legal ele é maleável, ele é de plástico, então ele se acomoda sim quando a gente trabalha a curva. Outra coisa importante é entender que o vivo, ele faz o quê? A estruturação, ele dá o armado do nosso trabalho. Seja o material que você for utilizar, você utilizando o vivo, ele vai dar a armação daquele material. O vivo plástico, existem várias cores e você consegue fazer a combinação que você quiser de acordo com o seu trabalho, tá? Então, já tem as várias cores, eu tenho uma caixa de vivo que aí eu vou utilizando. Mas tem aquela vez que você quer fazer algo personalizado também no vivo. E é aí que entra o nosso espaguete. O espaguete é um fiozinho roliço, de plástico também, ó, maleável. Esse aqui é de 2,5 milímetros. E o legal é, você consegue personalizar. Então, o que eu quero dizer? Você quer fazer uma nécessaire, e aí você quer utilizar um vivo da cor do mesmo material que a nécessaire. Então, o espaguete serve para isso, serve para ser encapado. Então, vou te mostrar um exemplo, ó. Aqui é um pedacinho de sintético, eu já vou explicar. É um pedacinho de sintético e ó, o meu vivo vai aqui no meio e ele é encapado, certo? Pronto, eu vou ter um vivo do mesmo material que eu quero.
tá? É um vivo personalizado através do espaguete de 2,5 milímetros, certo? Então, sabendo que nós temos esses dois tipos, agora, coisas importantes. Você que tem máquina doméstica? Ai, mas eu tenho máquina doméstica. Sim. E você vai saber colocar o vivo, tanto o espaguete quanto o vivo. Quais são os truques que eu ensino e eu também uso na minha industrial? Um dos principais truques que eu, Camila, utilizo é a pomadinha molha-dedo. Por quê? Essa é uma pomadinha à base de água. Ela é vendida em papelaria e ela serve para contar notas, papéis. Por quê? Porque ela é à base de água, ela não deixa resíduo na sua mão e nem no seu material. Essa é uma dica que eu dou. Eu, Camila, utilizo também, mesmo na máquina industrial. E ela serve para me ajudar a deslizar um pouco mais, certo? Independente se eu estou utilizando um calcador de Teflon ou não, tá? Então, eu sempre tenho à mão esta pomada molha-dedo, tá? Molha-dedo. Compra em papelaria. Outra coisa importante são os calcadores. Então, eu vou falar sobre os calcadores que eu utilizava na minha máquina doméstica, que são dois para aplicar o vivo. Um que é esse aqui, ele é estreito, ó, tá? Ele é estreito. E como que ele funciona? Quando a gente vai fazer uma costura, o ideal é que, eu tenho que pôr o vivo. Então, eu vou pôr o vivo fazendo uma costura de segurança. E quando a gente for terminar aquela peça, a gente vai fazer a costura definitiva. O que eu quero dizer com isso? Se você fizer sempre as mesmas costuras em cima daquela mesma linha, você corre um grande risco de picotar aquele material. O que eu quero dizer com isso? A primeira vez que a gente vai colocar um vivo, a gente tem que fazer uma costura para fixar o vivo no material. Eu, Camila, faço uma costura de segurança. O que é a costura de segurança? É passar uma costura aqui na beiradinha. Quando a gente vai fechar a peça, a gente faz uma costura definitiva, que essa costura tem que ser aqui perto da canaleta. Isso quer dizer que eu vou ter duas costuras em locais diferentes do meu vivo. E isso dá segurança para que o vivo não seja picotado. Eu muito costumo falar nos meus vídeos, gente, costurinha de segurança. Agora é a costura do calcador, do pé de máquina. É isso que eu quero dizer. Costura de segurança é uma costura na bordinha. É uma costura aqui perto da minha borda. Depois, a costura pé de máquina é aqui, ó, bem pertinho do meu friso, tá? Então, eu já protegi o meu vivo. Então, ponha sempre em mente que existe a costura de segurança, que é a costura para fixar um material, e a costura definitiva, que é a costura do pé de máquina. Quando eu tinha minha máquina doméstica, eu utilizava este calcador, tá? Estreito, para fazer a minha primeira costura no meu vivo. Olha aonde que este calcador vem, ó. Esse calcador, ele vem aqui em cima, ó. Bem na beiradinha, ó, tá vendo? Bem na beiradinha. Então, este calcador eu utilizava para fazer a costura de segurança da primeira aplicação do vivo, certo? Ó. E depois, quando eu ia fechar a minha peça, eu utilizava, a todo tempo eu utilizava o molha-dedo, tá? Então, eu ia aplicando o vivo, eu ia usando o molha-dedo. E depois, quando eu ia fechar a minha peça, eu usava o meu calcador de vivo, que ele tem, ó, esse é o calcador de vivo, ó, ele tem esse sulco, tá?
que é exatamente aonde eu vou encaixar o meu vivo. Olha aqui, ó. Ó, aqui tem uma canaleta e, ó, exatamente aonde eu vou deslizar o meu vivo, ó. O meu calcador, ó. Olha aqui, ó. Exatamente aonde eu deslizo o meu calcador, certo? Então, eu ia passando a minha costura aonde? Ó, a agulha ia exatamente bem encostado aqui, ó, certo? Então, eu já tinha a minha costura definitiva e bem pertinho do meu friso. E aí, ficava aparecendo só essa parte mais ondulada. E aí, eu teria uma aplicação de vivo perfeito. Agora, eu vou falar sobre os calcadores que eu utilizo para a aplicação do vivo na máquina industrial. Com o tempo, a gente vai pegando prática e a gente vai se adaptando. Os meus calcadores que eu utilizo são esse aqui, que é o estreito. Então, ele vai aonde? Ele vai também, ó, esse estreito, ele vai também, ó, quase que na metade da parte reta do vivo, ó, tá? Ok? Tá aqui, ó. Ok? Quase que na metade. Quem é o meu guia? É essa parte mais elevada. Então, ó, vou passando o meu calcador aqui. Então, eu uso esse, que é o estreito, que tem um furinho no meio. E para fechar, tem duas opções. Um que é o calcador também de vivo, ó, que nem eu tenho da minha doméstica, que tem um friso, eu tenho da minha industrial também, ó. Ok? Esse da minha máquina industrial, ó, ele também tem, ó. Ok? E é exatamente aonde vai o meu calcador, ó. Aonde tem a canaleta, vai encaixar aqui. Esse é a costura definitiva. E olha o furinho, ó. O furinho vai bem pertinho daqui do friso. Eu utilizava muito esse aqui. E aí, eu encontrei também uma outra forma, que é o de zíper, tá? Esse aqui é o de zíper com o furinho dele aberto, que é esse aqui, ó. Esse é o de zíper, ó. Tá? Esse furinho, tá? Virado pra mim, ele é à esquerda. Por quê? Porque ele tem que estar bem encostadinho, ó. Ele tem que estar bem encostadinho, ó. Bem encostadinho ao friso. Ó, como ele também vai bem encostado a essa ondulação. Então, eu passei a utilizar esse aqui do zíper, tá? É um calcador estreito de zíper à esquerda, tá? Para mim, então, eu uso dois estreitos, certo? Mas tem muita gente que gosta de utilizar o do próprio vivo. Também dá muito certo, tá? Muito certo. Porque ele vai bem encaixadinho. Você vai seguindo o caminho dele e ele vai bem encaixadinho também. Então, falei sobre os calcadores. E eu espero que você goste de utilizar esses dois aqui da doméstica, assim como eu gosto de utilizar esses também para a minha industrial. Agora nós vamos falar sobre como forrar um espaguete. Forrar um espaguete. Quando a gente quer utilizar, então, um vivo personalizado, o que que nós fazemos? Eu preciso do material que eu quero que vire um vivo. Então, por exemplo, eu vou dar esse aqui do sintético. Esse aqui é um sintético com fundo de malha, certo? E eu cortei 2,5 centímetros, tá? 2,5 centímetros vai dar exatamente
a largura, depois de pronto, a largura de um vivo de plástico já pronto, tá? Então, eu vou pegar o meu espaguete, eu vou cortar uma tira na largura do nosso sintético. Ou também, se você quiser utilizar, ó, tricoline, tá bom? Dá para também fazer de tricoline, dá para fazer de PVC, o que você quiser. Essa é uma forma de fazer um espaguete virar um vivo personalizado. Então, o importante é cortar na largura do seu material 2,5 centímetros, 2,5 centímetros. Ok? Feito isso, eu vou colocar o meu espaguete aqui no meio e vou fechar. Quando eu fecho, eu tenho que ter a lateral, ó, bem certinha, tá? Bem justinha. Tem gente que passa cola de contato e é também uma boa opção, tá? Passa cola de contato em tudo ou uma fita dupla face, ó, uma fita dupla face. E aí eu vou pôr por toda a extensão em uma das laterais, tá? Ó, coloquei em uma das laterais, tá? Vou tirar. Feito isso, eu vou pegar o espaguete, vou colocar o espaguete aqui na metade, ó, bem no meinho. Ó, bem aqui no meinho e eu agora vou fechar, ó. Pronto, ó, fechei. Ó, estou fechando e vou passando um clips, tá, ó. Pronto, ó, certo? Ó que legal. Fiz isso, ok? Feito isso, eu tenho já um vivo na mesma largura, olha aqui, ó. Na mesma largura, ó, exatamente a mesma largura que um vivo plástico pronto. Então, ele vai estar pronto para ser aplicado. Eu posso fazer exatamente o que eu fiz nesse sintético, eu posso fazer nesse meu tricoline, ok? Sem problema nenhum, deve ser feito, tá? Então, agora nós vamos fazer o quê? Passar uma costura para fixar fechar, né? Esta abertura do nosso vivo. E qual é o calcador que nós temos que utilizar? O que é bem para beiradinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu calcador para que eu faça a primeira costurinha bem aqui nesta lateral, ó. Tá? Bem aqui nesta lateralzinha. Bem aqui nesta lateralzinha. Por quê? Porque eu tô com a minha parte elevada aqui, então eu preciso passar uma boa costurinha aqui nesta beiradinha para fechar este vivo. Então, vamos lá. Use ponto largo na sua máquina. E aí eu vou tirando os meus clips. Ó, uma costurinha bem na bordinha. Agora eu corto o que sobrou do meu espaguete. Então, ó, fiz um vivo, ele está pronto. Ó, aqui ainda tá, ó, aqui ainda vem uma costura definitiva. Então, ó, tem um bom espaço, ó, quer ver? Eu vou marcar aqui com a minha unha, ó. Aqui onde tá marcado com a minha unha é aonde vem a costura definitiva. Então, olha como eles estão bem afastadinhos, tá? Então, ó, um vivo feito do sintético, prontinho para ser aplicado.
pode fazer isso também no tricoline, pode fazer isso também no seu PVC, vai da sua escolha, ok? Então, temos 2 tipos de vivo pronto e eu vou mostrar a aplicação deles, tá? Para que a gente faça a aplicação de um vivo, é necessário que a nossa estrutura já esteja pronta. O que eu quero dizer? Vamos fazer de conta que eu quero utilizar um PVC, tá? Ó, PVC, fundo de manta. Eu quero utilizar um PVC para fazer um espelho, tá? E eu preciso aplicar esse vivo. O espelho, o ideal, se a gente fizer bem feitinho a aplicação do vivo, os espelhos eles têm que sair iguais. Por exemplo, para uma caixinha, você quer fazer uma necessairezinha pequena, quadradinha. Você tem que fazer a parte da frente, o espelho da frente, igual ao espelho do fundo. Para isso, o segredo é aplicar perfeitamente quem? O vivo. Então, espelho, você vai cortar igual no seu PVC, no seu tecido tricoline. Se for um tricoline, estruture com uma manta. Se for PVC, ele já tem a manta. Se for um sintético, ele já é um fundo de malha. Eu vou colocar no meio desse meu PVC um pedacinho de espuma PAC. Por quê? Porque eu gosto de trabalhar ele como estruturador. Ele é leve, pode ser um EVA, pode ser o que você quiser, o que você já estiver acostumada. E o segredo para aplicar, para fazer a aplicação do vivo, é que a parte interna, esse estruturador, ele tem que ter um tamanho menor. Olha aqui, ó. Um tamanho de 1 a 1,5 centímetro menor em todos os lados dele, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Tá? Então, eu vou pegar essa espuma PAC e eu posso colar ou fixar com uma fita dupla face. O importante é que você faça o quê? O importante é que o estruturador, a parte interna, tenha de 1 centímetro a 1,5 centímetro menor em todos os lados, para eu não agregar camada na hora de passar o vivo, ok? Feita essa fixação, eu preciso vir com a parte interna, que é o quê? Neste meu caso, para demonstração, eu estou utilizando um bagum, tá bom? Então, eu corto um bagum até maior, ó. Olha aqui, ó. Até maior, porque eu vou passar uma costurinha de segurança, vou refilar e aí o espelho vai estar pronto. Então, ó, eu vou fixar a minha espuma PAC aqui no meu PVC. Vou pôr um pedacinho só da minha fita dupla face, ó, coloquei e vou fixar. Ó, fixei, tá? 1 centímetro a 1,5 centímetro menor para que ele não agregue camada na hora de passar um vivo. E aí eu vou pegar o meu bagum e ó, bagum até de tamanho maior e vou fazer o quê? Vou passar uma costurinha de segurança para fixar a parte interna com a parte externa. Nessas horas eu uso o meu calcador normal, tá? Meu calcadorzinho de costuras normais. Ó, eu tô espalmando a minha mão para que ele fique bem firminho e não deslize, ó. Linha reta, ok? Linha reta. Feito isso, ó, costurinha de segurança. Não tem problema essa pontinha aqui, porque eu vou fazer o arredondamento do canto. E agora eu vou, ó, refilar, tá? Refilei, e aí eu vou ter quem? Espelho feito, tá? E a gente vai fazer isso 2 vezes. Se você for usar o cristal ou o vinil translúcido, você não precisa fazer tudo isso, certo? Porque o vinil, ele é transparente e tem que dar esse efeito transparente. Não tem problema nenhum. O que que você vai fazer? O vinil você vai cortar e você vai passar o vivo direto no vinil ou no cristal. Não tem problema nenhum. Essa
é a intenção, tá? Você pode usar o vivo como você quiser, com materiais que não tenham a transparência ou com materiais que tenham a transparência. Agora, o que nós vamos definir? Lá no seu projeto, você tem que definir o quê? O seu canto, né? Você vai arredondar o canto, você precisa saber o quanto você quer. Normalmente, eu tenho utilizado dessa seguinte forma, ó, com um cone, tá? Com um cone, eu vou pegar e, ó, vou colocar aqui e vou passar um risco e arredondar. Lembrando, tem que estar perfeito aqui em cima e pareado aqui do lado. Vou fazer isso nos 4 cantos. Dica, use uma canetinha que apaga. Por quê? Se usar uma caneta esferográfica, você corre o risco dela marcar o seu tecido, o seu material, e aí ela pode borrar e aí vai ficar feio. Marquei os 4 cantos, certo? E como eu tenho que fazer isso em um espelho, eu tenho que fazer isso no outro espelho. E aí eu vou cortar exatamente em cima desta linha, dos 4 cantos e nos 2 espelhos. Essa coisa de arredondar os cantos, quem tem que definir é você no seu projeto. Você pode fazer um canto menos arredondado, você pode fazer um canto mais arredondado, mas isso quem define é você, ó. Cortei exatamente. Lembrando, tem que ser o quê? Tem que ser o quê? Iguais. Um espelho, outro espelho. Quando a gente vai fazer a aplicação do vivo, o que nós precisamos encontrar? Os meios, tá? Dependendo do trabalho, você precisa encontrar meio de baixo e sim o meio de cima e às vezes o meio das laterais. Eu vou encontrar os meios de baixo e de cima. Como que eu faço? Ó, eu junto um lado certinho com o outro e dou um pique aqui em cima, ó. Ó. E faço igual aqui embaixo. Junto a lateral, o cantinho bem certinho e dou outro pique. Pronto. Ó, parte de baixo e parte de cima, pique dado. É um pique bem pequenininho, tá? Ó, pique bem pequenininho. Agora, para fixar o vivo, o que eu preciso? Eu preciso de um pedacinho do mesmo material, ou do cristal, ou do que você quiser, tá? Para eu colocar o começo e dar a volta e o fim do vivo, proteger esse vivo nesta casinha. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, vou colocar o meu calcador para a minha costura de segurança e vou fixar este terminal e este comecinho e esse terminal exatamente aqui na metade, tá? Ó, exatamente aqui na minha metade e vou passar uma costurinha de segurança aqui em cima. Pronto, ele tá fixadinho, ó. Agora vamos à hora do vivo. Então, ó, vamos utilizar esse vivo aqui, ó, ok? Que nós já fizemos com o espaguete. O vivo tem que estar certinho, tá? Não pode estar torto. E eu vou colocar ele exatamente aqui na metade, exatamente onde começa esse pique. E vou deixar este vivo rente, ok? Ele não pode estar mais, ó, tá vendo que ele tá ultrapassando? E nem menos, ele tem que ser bem rente, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele exatamente na metade. Vou passar uma costura de retrocesso. Dei o primeiro pontinho, ó, dei o primeiro pontinho. O meu vivo está preso já, ó, eu não consigo tirá-lo do lugar. E aí eu vou fazer o seguinte, com essa minha mão que está solta, eu vou segurando essa parte mais alta do vivo aqui, ó, para que ele fique exatamente rente entre o vivo e a beirada do meu material, ok, ó? Cheguei, ó, tá? É isso que eu vou fazer. E com esta mão eu vou, ó, fixei os meus dedos e com esta mão que eu vou guiando o meu vivo.
e vou começar a costura devagar. Sentiu necessidade de usar o molha-dedo? Não solte essa mão. Use o molha-dedo com esta mão, ó. Passa um pouquinho do molha-dedo e dá uns pontinhos, ok? Chegou a hora da curva. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou girar com essa mão o meu trabalho, ó. Tá vendo que eu estou, ó, tá muito ultrapassado. Volta um pouquinho. E vou fazendo curva, pontinho por pontinho, ó. 1, 2 pontinhos. De novo, 1, 2 pontinhos. De novo, 1, 2 pontinhos. Essa mão vai segurando o vivo, enquanto essa vai governando o vivo. Chegou na beiradinha, essa mão segura, ó. Agora é reta. Passa a costura reta. Vai chegar a curva. O que que eu faço? Viro o meu trabalho. Ah, já achei o meu trabalho embaixo. Rente, deixei bem certinho, 1, 2 pontinhos. Viro mais um pouco, 1, 2 pontinhos. Mais uma vez, 2 pontinhos, 2 pontinhos. Pronto, já terminei. Agora é reta. Ó, continua reta até o outro lado. Reta até o outro lado. Cheguei na curva. Pronto. Ah, passei muito. Volta. 1, 2 pontinhos. 1, 2 pontinhos. 1, 2 pontinhos. 1, 2 pontinhos. E pronto. Eu vou fazer até aqui o final. E quando chegar aqui, quando esse vivo chegar aqui, ele vai terminar aqui, e aí eu vou fazer isso aqui, ó. Pronto, passei por cima. E aí eu corto este excesso da minha beiradinha. E pronto, é isso que vai acontecer. Ele vai até aqui desse lado. Olha o que eu estou falando. Olha a estrutura que ele dá. Olha aqui, ó. Olha a estrutura que ele dá. Olha como fica bonito um vivo também do sintético. Olha o contorno que ele faz. E eu não estou próxima, porque o próximo calcador, ele ainda, ó, vai vir aqui, mais perto ainda da costura, ou esse aqui, que é o do próprio vivo. Olha o do próprio vivo, como ele não bate em cima da costura. Ele vai fazer a costura em outra área, um pouco mais para dentro, juntando aqui, certo? Essa é a aplicação do vivo, ó. Essa é a aplicação do vivo, neste caso, do vivo com espaguete, tá? Aí, o que vai acontecer? Então, ó, agora chegou a hora do quê? Da gente fazer a aplicação de todo o anel, de toda a parte que vem na lateral. Por exemplo, você vai fazer uma nécessaire que aqui tem uma lateral, ok? Então, para você ver, o próximo calcador que nós vamos utilizar é ou esse do próprio vivo, né? Ou, para quem tem a industrial, esse aqui à esquerda. Só para você ver, ó, quando eu for aplicar o do vivo à esquerda, olha como não vai bater em cima da costura, que é o que eu disse, que o ideal é que não bata em cima da costura. Então, vai acontecer aquilo que eu falei,
proteção da costura de segurança com a proteção da costura definitiva. O ideal é que você coloque a mesma linha, por exemplo, uma linha vinho, para que você passe a costura e não apareça, ok? O que eu vou fazer? Agora, como é hora da gente colocar a estrutura que vem aqui na lateral desta necessaire, dessa caixinha, então a gente tem que fazer o quê? Clipar, né? A gente vai clipar a frente do nosso material com a frente, né? Hipoteticamente, isso aqui é só um exercício, tá? Isso aqui foi assim que eu praticava muito, né? Eu não colocava zíper, nada, tá? Eu ia praticando dessa forma a colocação do vivo. Então, ó, coloquei completamente, né, o clipes, ó, tá? Perfeitinho, clipado. E aí eu vou utilizar o quê? O meu calcador do vivo, para mostrar para você como eu coloco com o vivo, com o calcador de vivo e com o meu calcador à esquerda, do zíper à esquerda. E que você na doméstica também vai colocar com o seu calcador de vivo, tá bom? Então, ó, preparei. Vamos lá. Para o meu calcador de vivo, tem pessoas que gostam de colocar assim, ó, né? Com o espelho encostado na base da máquina. Ou tem pessoas que gostam de colocar com o espelho em pé. Eu vou fazer com o espelho em pé, tá? Então, você vai sentir aqui com esses dois dedos que a canaleta tá aqui, ó. Olha aqui a canaleta, ó. Certo? E é aqui que eu tenho que encaixar no meu calcador, ó. Pronto. Ele tá aqui. Essa mão eu vou colocar aqui por dentro para ir encaixando. Ó, a canaleta tá exatamente aqui no sulco. E ó, pontinho, 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 devagarzinho, deitando o meu espelho para eu ir conseguindo, ó, sentir. Com essa mão aqui, eu vou empurrando o meu trabalho e eu vou tirando os meus clipes. E aí, ó, eu vou fazer curva. Então, ó, vou puxando um pouquinho o meu espelho para ir deitando. Ó, já passei. Pontinho a pontinho, não adianta ter pressa. Ó, eu vou interromper só para você ver como já foi a costura, ó. Olha aqui, ó. Quer ver, ó? Vamos desvirar, ó. Olha aqui. Olha a costura, como ela fica perfeitinha. Deixa eu soltar esse clipe. Ó como a costura fica perfeitinha, ó. Ó como ela fica perfeita. Não aparece, ó. Ó, tô puxando. Ela tá bem na canaleta, ó. Tá bem perfeitinha. Ok? Ó. Vamos costurar com o outro calcador. Olha aqui o começo, ó. Tá? Vamos costurar com o outro calcador. Essa aqui é bem legal porque você vai conseguindo acomodar o vivo aqui nessa canaleta. Com o outro calcador também dá, ó. Ó, vou continuar da onde eu parei. Tem pessoas que gostam de pôr assim em pé e tem gente que gosta de pôr assim deitado, ó. Eu gosto de pôr assim deitado, tá? E aí eu vou pegando um alicatinho e eu vou acomodando, ó. O vivo, ele permite que eu deite para que eu possa fazer a minha curva. E o que eu tenho que fazer? Essa parte aqui, ela tem que estar rente à lateral também,
não pode sobrar ninguém, ó. Ó, não pode sobrar ninguém. Tô puxando certinho. Deitando o vivo e puxando certinho. Ó, cheguei aqui no final, onde eu comecei o outro. Ó como ele fica, ó, exatamente, ó como ele fica, ó, exatamente onde eu apliquei agora. Olha aqui. Olha isso. Ó, eu terminei a costura desse calcador aqui. Olha isso, ó. Fica perfeitinho. Ok? Olha que perfeição. Ó. Então, tanto faz o calcador, ó. Tá? Com ambos calcadores, você consegue costurar. Tem pessoas que gostam de utilizar esse calcador de vivo. Esse calcador de vivo, assim, tá? Ó, aqui tá a minha onda, ó. Olha aqui a ondinha do meu vivo. Tem gente que gosta de fazer isso, ó. Encaixar aqui e usar que nem eu usei esse agora, ó. Tá? Você vai encontrar a melhor forma. Se você quer assim ou se você quer com ele, se você quer com o espelho encostado na mesa ou se você quer com o espelho levantado, o espelho em pé. E isso também serve para este calcador. Este calcador você pode colocar com o espelho assim, tá? Ou também com ele aqui na canaleta, ó. Ok? Tem trabalhos que requer assim. E tem trabalhos que você consegue fazer assim. Ok, ó? Assim também. Certo? Aí você vai escolher. Coisas importantes a serem ditas. Existem pessoas que quando vão fazer a aplicação do vivo, gostam de dar uns piques. Mas assim, se o vivo, ele tem esta função de estruturar, ó, de estruturar, né, através dessa firmeza que ele dá no trabalho, ó, essa firmeza que ele dá no trabalho, se eu der um pique, eu vou abrir um pouco esta estrutura, eu vou diminuir esta capacidade que o vivo ou o espaguete feito para vivo, ele vai me tirar esta estrutura. Vai diminuir um pouco. Eu prefiro fazer com o vivo sem pique nenhum. Gente, eu sei que vocês vão falar, ai, mas é difícil, mas é prática. É prática, entendeu? Então, assim, tem gente que gosta de dar uns piques, eu não dou o pique, porque eu mantenho a estrutura dele íntegra, tá? Pronta para que na hora que eu desvirar, ele faça esta caixinha arredondada. Olha isso. Entende? É esta a intenção. É esta a importância do vivo. Manter esta integridade dele, tá? Neste caso, eu preciso que ele fique assim. Uma caixinha bem arredondadinha. Se eu abrir um pouquinho, se eu der um pique, na minha cabeça, para mim, eu acho que não dá tão certo. Olha como o vivo feito de espaguete, ele não fica enrugado, tá? O vivo feito de espaguete, ele não fica enrugado, tá? Ele ficou bem estável. Olha aqui que bonito, ó, tá? Então, você consegue fazer a utilização do espaguete muito bem. O mesmo vai acontecer aqui pro tricoline, tá? Pro tricoline, você pode fazer no espaguete ou então forrar, ó, um vivo, tá? Um vivo de verdade, ó, um vivo de plástico, tá? Você pode fazer isso também se você quiser, tá bom? Ó, é uma opção também, forrar esse tricoline já direto com o vivo, tá bom? O vivo de plástico você forra o tricoline. Lembrando que é de 2,5 centímetros, que aí ele fica perfeitinho, exatamente no tamanho de um vivo de plástico.
Para a aplicação do vivo de plástico, é tranquilo também. É a mesma aplicação que nós fizemos do espaguete, que eu fiz o espaguete, que parece ser mais difícil, mas não é, tá? Do que um vivo pronto. Então, o que eu tenho a dizer sobre a colocação de vivo? Independente da forma que você escolheu, utilizando vivo de plástico, espaguete forrado, né? Espaguete protegido com um sintético, um PVC, um tricoline, ou também, como eu falei, que você pode usar o vivo pronto para forrar um tricoline, eu acho o seguinte, é necessário que você utilize os calcadores adequados, cada um tem a sua hora de ser utilizado. Segundo, a prática, pratique bastante, ó. Eu fazia muito desses, ó. Tá? Eu fazia muito desses. Fazia os espelhos, preparava os espelhos, aí vinha e fazia a aplicação. Usei muito desses aqui para fazer isso, ó, tá? Para chegar neste efeito. E é exatamente o que eu tô te falando, ó. Não tem do que se preocupar. Se você utiliza exatamente beirada com a beirada, você vai ter uma aplicação do vivo perfeita. Tanto o vivo no espelho, quanto depois que você vai colocar as laterais por cima, tá? Ó, não tá sobrando, ok? Ó, não tá sobrando material. E esse é o importante. Não se preocupe se der errado, refaça, comece de novo. Pegue um material que você não utilize tanto e pratique bastante. Sobre essa coisa que eu falei de picotar, ó, dessa primeira costura do vivo, tá? E depois a costura por cima, é realmente verdadeiro, tá? Evite fazer muitas costuras em cima do mesmo lugar para manter a integridade do material. Para mim dá certo, por isso que eu tenho calcadores queridinhos que eu uso sempre, né? Eu tenho vários que eu utilizo para cada função, para cada necessidade de resultado. Então, eu deixo para você. Se você tiver alguma dúvida sobre essa aplicação, pode parecer um vídeo longo, mas ele é bem detalhado para você. Aí você deixa aqui nos comentários para mim, eu vou responder você. E eu espero que você tenha gostado dessa dica, dessa aula que eu fiz especialmente para você, para tirar essas dúvidas sobre o temido vivo. Mas eu garanto a você que depois que você praticar e pegar o jeito, você vai ter gosto na aplicação e nos resultados do seu vivo. Ó, eu fiz essa nécessaire, olha a estrutura que ela dá, olha o vivo aplicado, eu fiz o vivo aplicado direto no cristal, tá? E eu não tive grandes dificuldades, não, porque eu apliquei também com zíper, tá? Ó, olha aqui, ó, olha o zíper exatamente encostado, olha o cristal também, ó, rente, olha aqui, ó, rente. Você lembrando dessa regrinha de deixar bem rente, utilizando ferramenta como um alicate, não tem erro, pode acreditar. Vivo tem jeito sim, vivo tem resultados bem positivos nos seus trabalhos, se bem aplicado, tá bom? Então eu quero agradecer a você, eu espero que você avalie este vídeo, eu espero que tenha sido positivo para você. Então dá o meu joinha neste vídeo, curta este vídeo e se você gostou, se inscreva aqui no canal, clicando aqui no botão vermelho e compartilhe este conteúdo. Gente, vamos trabalhar para que esse vivo seja esquecido como um terror e que ele seja visto como amor, né, ó. Hashtag amor pelo vivo, hoje eu tenho. E eu comecei, ó, lá atrás quando eu tinha a minha máquina doméstica. É treino, confia em mim. Os materiais que eu utilizei para esse demonstrativo de como colocar o vivo são da minha parceira Loja Malu. E para você fazer as suas compras utilizando o site www.lojamalu.com.br, você tem um cupom de desconto exclusivo, Malu tem. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar também todos os canais da Loja Malu. Eu espero que você tenha gostado. Gratidão. Tchau!